Se você é ocidental, muito provavelmente uma enorme parte da sua vida é determinada pela culpa. Estou falando aqui das decisões cruciais, aquelas que realmente definem os aspectos mais importantes da nossa existência. A culpa é um mecanismo de controle da religião. Lembrando que religião serve para dominar os homens, da mesma forma que ciência serve para dominar a natureza. A culpa é a base do judaísmo e do cristianismo. Essas religiões que formaram a nossa cultura, que foram estruturais na formação da nossa sociedade, das nossas leis e que regem até hoje as nossas relações sociais e econômicas. Capitalismo, por exemplo, é uma herança direta do calvinismo, que é uma religião cristã. Por isso, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, mesmo que não frequente templos ou igrejas, e mesmo que você se considere ateu, a culpa está impregnada em seu subconsciente. Então você é tão manipulado quanto qualquer fiel dessas religiões e corre o mesmo risco de ter uma vida medíocre e sem sentido. Quem já fez psicanálise sabe o quanto a culpa, que a gente aprende a introjetar desde muito pequeno, interfere em nossa existência. Diminui nossa felicidade, diminui nossa humanidade. Na missa católica, em determinado momento, todo mundo que está lá na igreja bate no peito para reconhecer seus erros e diz em voz alta: por minha culpa, minha máxima culpa. Como se isso fosse um mantra sendo introjetado na mente. Daí que vem a expressão fazer o mea culpa. Então é isso, né? A nossa cultura está impregnada com essa ideia, com essa ideologia. A confissão católica é mais escabrosa ainda. Uma pessoa é obrigada a se ajoelhar na frente de um padre para pedir perdão pelos seus pecados. Isso é humilhante. Serve para rebaixar a autoestima da pessoa. Mas como é que a religião faz isso? Como ela consegue fazer com que todo mundo, todos nós, mesmo crianças, nos sintamos culpados, independentemente de termos feito algum mal a alguém? A tradição judaico-cristã tem como pilar principal o dogma do pecado original. Na mitologia dessas religiões, Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram uma maçã. E todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, já nasce carregando esse pecado original. Aqui uma primeira observação. O pecado original é algo fútil. Adão e Eva, esses dois personagens mitológicos que todo judeu cristão acha que existiram de verdade, eles não foram expulsos do paraíso porque mataram alguém ou porque jogaram uma bomba para a destruição do planeta. Nada disso. Eles foram expulsos simplesmente porque cederam a uma vontade de experimentar um fruto que estava à sua disposição. A mesma coisa é colocar o doce na frente de uma criança, dizer que ela não pode comer esse doce e sair da sala. Inevitavelmente, a criança não vai resistir à tentação, pois a satisfação dos prazeres faz parte da nossa natureza. E é isso, a inevitável satisfação dos nossos prazeres, que essas religiões usam para chantagear a gente. A gente aprende desde cedo que o nosso prazer é errado e que sempre que a gente sente prazer, a gente está pecando. Então a gente sente culpa se a gente se diverte, se a gente sente tesão, se a gente se masturba, se a gente faz sexo, se a gente ganha muito dinheiro, se a gente está feliz. Quanto mais feliz a gente se sente, mais culpado a gente se sente, sem ao menos se dar conta disso. Esse mecanismo foi tão bem engendrado que essas religiões criaram a fantasia de uma vida eterna após a morte, cuja felicidade estaria totalmente vinculada à nossa obediência na vida atual. Então, do mesmo jeito que Adão e Eva tinham que obedecer a Deus, nós também temos que obedecer às autoridades constituídas socialmente, pais, padres, professores e principalmente os nossos chefes. E a não obediência nessa vida, chamada pelas religiões de uma vida passageira, determina o nosso sofrimento eterno após a nossa morte. É uma chantagem muito pesada. Imaginem os homens há 1000 anos, ou mesmo no início do século passado, pessoas que acreditavam nisso piamente e que por isso estavam totalmente à mercê desse sistema ideológico. Para as mulheres a situação sempre foi pior.
porque de acordo com a mitologia, Eva nasceu de Adão e, portanto, a mulher deveria a sua vida e a sua obediência ao homem. Além disso, foi Eva, que instigou Adão a experimentar a maçã. E, portanto, as mulheres sempre foram tratadas na história da humanidade ocidental como pessoas perigosas, sedutoras, como pessoas que pudessem levar o homem à ruína. O machismo ele foi muito bem elaborado a partir dessa noção. E por que é importante discutir isso, mesmo se você não é uma pessoa religiosa? Porque isso tem implicações reais, práticas, implicações políticas. A inferiorização da mulher, a obediência às autoridades, instituições, mesmo aquelas que são nocivas, e a escravidão, tudo isso é resultado da culpa cristã. A escravidão também tem uma explicação bastante bizarra. De acordo com a mitologia, Cã, ou Canaã, filho de Noé, aquele cara da arca, viu seu pai bêbado e nu, e o mostrou a seus irmãos, que também se subentende que ele transou com a mulher de seu pai. E por isso o seu pai, Noé, ficou muito bravo e amaldiçoou Canaã. E falou o seguinte: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Acontece que os europeus, entre eles os portugueses, acreditavam que todos os negros descendiam de Canaã e que por isso os negros não apenas podiam, mas deviam ser escravizados. E aí a gente tem um paradoxo interessantíssimo. O racismo, como determinação divina, exime a culpa dos homens pela escravidão. Porque, de acordo com a sua narrativa, a escravidão é uma marca colocada nos corpos negros por Deus. A mesma lógica acontece com machismo, LGBTfobia, etc. A culpa é de Deus. Bom, como mensagem disso tudo que a gente acabou de falar, eu acho que é importante que você reflita sobre as suas culpas. Que prazeres te dão culpa? Que momentos felizes fazem com que você se sabote, transformando-os em momentos infelizes? Que regras sociais você obedece sem refletir e que te afastam do seu próprio prazer, da sua própria felicidade? Sabe aquela coisa de perguntar, mas o que vão dizer se eu fizer isso? Pois é, isso é a culpa agindo. Se você quiser ser feliz, deixe isso de lado. Faça o que te dá prazer, seja feliz, tenha uma vida feliz e principalmente sem culpa.